Olá, boa noite. Nos últimos meses, a Espanha sofreu com a pior crise institucional da história do país. A região autônoma da Catalunha iniciou um movimento para se separar do resto do Estado espanhol e formar uma nação soberana, em forma de república. O governo central de Madrid se mostrou contrário desde o início, até que em outubro, com a declaração formal de independência, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, reuniu o Senado e invocou o artigo 155 da Constituição. O texto permitiu que o premier demitisse todo o governo separatista catalão, prendesse os líderes do movimento e limitasse as liberdades do governo da região com uma intervenção administrativa. Em seguida, novas eleições foram convocadas e um novo governo foi formado na Catalunha. O pleito acalmou os ânimos e mostrou que a população da Catalunha está mais dividida do que nunca. Os deputados regionais eleitos sofreram grandes dificuldades para fechar acordos de governo e só conseguiram escolher um novo presidente para a Catalunha na última semana do período estabelecido por lei, antes da convocação automática de novas eleições. O Realidade em Pauta de hoje te leva até a Catalunha e tenta mostrar os sentimentos e as consequências de uma declaração de independência na região espanhola. Depois de quase 6 meses sem conseguir formar um governo de maioria, a Catalunha finalmente elegeu um novo presidente regional e colocou fim ao período de paralisação política que poderia levar a região autônoma a novas eleições. Na segunda-feira, dia 14 de maio, sob calorosos aplausos dos separatistas e o silêncio da oposição catalã leal ao governo central de Madrid, o parlamento catalão conduziu Joaquim Torra i Pla, conhecido como Quim Torra, ao cargo de presidente da Generalitat. Atès, doncs, que el senyor Quim Torra i Pla en aquesta votació ha obtingut 66 vots, que signifiquen la majoria simple que estableix l'article 4.4 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Eleito por 66 votos a favor dos dois principais partidos nacionalistas, Juntos pela Catalunha e Esquerda Republicana, e 65 contra das legendas que rejeitam a independência, Quim Torra não representa nenhuma novidade na política catalã. Apesar de defender o diálogo com Madrid, Torra é partidário de manter a tensão com o Estado espanhol. Dias antes de ser eleito, enquanto fazia campanha no Parlamento Regional, o novo presidente se classificou apenas como substituto temporário de Carles Puigdemont e prometeu trabalhar sem descanso para construir uma república independente da Espanha. O problema catalão não é apenas o problema da liberdade da Catalunha, é também o problema da liberdade da Espanha e vice-versa. Mas, ano após ano, vimos como esse anel de reunião foi fundido por trás de um muro de incompreensão e proibição. Ano após ano, vimos como o Estado espanhol nos condenou aos desperdícios e afogou nosso futuro. E por que queremos essa nossa república? Porque é apostar no futuro, é apostar nos 7,5 milhões de catalães em todo o país, por 100% da cidadania e porque a República da Catalunha é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A líder da oposição, Inés Arrimadas, reagiu à eleição de Torra. Em discurso aos deputados, Inés deixou claro que não se poderia esperar que o novo presidente regional apresentasse nada de diferente do que Puigdemont,
e o acusou de ignorar a divisão vivida pela sociedade catalã. Podemos esperar de você algo diferente para o bem do Sr. Puigdemont? Acredito que não. Você se reafirmou aqui em tudo o que disse. E, na verdade, eu te digo que o seu discurso volta a assumir o mantra nacionalista de que está a Espanha contra a Catalunha, que o governo da Espanha é contra o povo da Catalunha. Você ainda não se deu conta de que a Catalunha está dividida ao meio. Os nacionalistas da Catalunha não desistem e parecem dispostos até a prolongar o conflito com a Espanha. Dias depois de eleito, Quim Torra tomou posse do cargo em um ato sem cerimônia e marcado pela ausência completa de representantes do Executivo Central de Madrid ou sequer de símbolos espanhóis habitualmente utilizados em eventos dessa natureza. No ato, que só levou 3 minutos e ocorreu dentro da estrita legalidade catalã, Torra assumiu o cargo sem mencionar a Constituição espanhola, nem o rei Filipe VI, como manda o protocolo. Na presença do presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, e de alguns poucos familiares, o novo presidente prometeu cumprir as obrigações de presidente do governo catalão e ser fiel ao povo da Catalunha e ao parlamento regional. Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat, amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament de Catalunya. A cenografia foi sóbria e contou apenas com a senieira, a bandeira da Catalunha, como único fundo. A cerimônia excluiu a bandeira espanhola e o tradicional retrato do monarca como mais uma maneira de assinalar o tom separatista do novo governo regional. E, em resposta, o Executivo Central espanhol rejeitou o evento. Madrid considerou que a ausência dos símbolos nacionais ofendiam a própria dignidade da instituição. Mas, logo no dia seguinte, o Ministério da Justiça da Espanha minimizou a importância da cerimônia e destacou a relevância de um novo governo catalão disposto a iniciar um processo de diálogo e negociação dentro da lei. A declaração faz referência ao processo de independência iniciado ainda no ano passado. No domingo, dia 1º de outubro, o governo autônomo da Catalunha realizou um referendo sobre a independência da região. As cédulas perguntavam se os eleitores queriam que a Catalunha fosse um estado independente em forma de república. Desde o início, o plebiscito foi rejeitado pelo governo central da Espanha e considerado ilegal pela justiça, o que causou conflitos entre Madrid e Barcelona. A polícia espanhola agiu com forte repressão e chegou a usar balas de borracha na tentativa de impedir o pleito. Mais de 10.000 agentes da Polícia Nacional e da Guarda Civil do país foram enviados para dar reforço às tropas da região e centenas de pessoas ficaram feridas em consequência das ações dos policiais. De acordo com o governo catalão, mais de 800 vítimas buscaram os serviços médicos de emergência e os resultados da consulta inflamaram ainda mais os ânimos. Acontece que, tecnicamente, o separatismo venceu o referendo com cerca de 90% dos votos. Mas só 2 milhões de eleitores foram às urnas, número que não representa nem metade dos quase 5,5 milhões de catalães aptos a votar. Isso porque toda a oposição não separatista, de direita e esquerda, além de movimentos pró-Espanha, boicotaram o referendo e se negaram a participar. Assim que o resultado foi divulgado, Carles Puigdemont, então presidente regional, fez um pronunciamento pela TV. Com todo o gabinete do governo regional reunido e ao lado de Oriol Junqueras, Puigdemont disse que com o pleito, a Catalunha ganhou o direito de ser um Estado. Amb aquesta jornada d'esperança e també de patiment, Neste dia de esperança e sofrimento, os cidadãos da Catalunha ganharam o direito a um Estado independente na forma de uma república. Como consequência, o governo que presido anunciará no parlamento, a sede e expressão da soberania de nosso povo, os resultados que tivemos hoje para agir de acordo com a lei do referendo. nada d'avui perquè actuï d'acord amb allò previst en la llei de referèndum. Dias depois, Puigdemont repetiu ao parlamento da Catalunha que a região ganhou o direito de ser independente, mas em seguida suspendeu os efeitos da declaração
para negociar com Madrid. A atitude deixou dúvidas sobre se houve ou não uma declaração de independência e fez com que o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, exigisse um esclarecimento formal de Puigdemont. A tensão entre os dois governos continuou e o esclarecimento não veio. Além disso, no dia 27 de outubro, o Parlamento da Catalunha aprovou uma resolução para criar uma República Catalã como um Estado independente, soberano, democrático e social. O texto aprovado pelo Parlamento catalão determinava ao governo local a criação de todas as resoluções necessárias para a fundação da República. A aprovação teve 70 votos a favor, mas os parlamentares dos partidos Socialista, Ciudadanos e Popular, que são contrários à proposta, abandonaram o plenário antes da votação. De qualquer maneira, como o Parlamento catalão possui 135 assentos, a independência regional foi aprovada por 52% dos políticos. A medida irritou ainda mais o Executivo Nacional e o Senado da Espanha invocou o artigo 155 da Constituição Espanhola. O texto é a ferramenta mais extrema disponível ao governo espanhol para intervir em uma de suas regiões autônomas e, neste caso, barrar o processo de independência da Catalunha. O artigo nunca tinha sido ativado desde a promulgação da Constituição Espanhola há 40 anos. A Constituição do país afirma que se uma comunidade autônoma atuar de forma que prejudique o interesse geral da Espanha, o governo pode adotar medidas para proteger o referido interesse geral. Assunto delicado, já que a Espanha é composta por 17 regiões autônomas, e todas elas têm parlamentos e governos regionais que estão subordinados ao governo central de Madrid. Mas, de acordo com o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, essa era a única resposta possível diante do desprezo às leis espanholas e ao próprio Estatuto da Catalunha. E o objetivo do chamado 155 era restaurar a legalidade e barrar as consequências econômicas do processo de independência. Você me diz que as instituições catalãs pediram diálogo e a minha resposta foi 155. E é verdade. Você sabe muito bem a resposta. É a única possível, e eu cumpro a minha obrigação de iniciar um 155 e faço isso diante do desprezo às nossas leis, nossa Constituição e ao Estatuto de Catalunha, diante do desprezo de milhões de cidadãos da Catalunha que veem como o próprio governo liquidou a lei. E como eu disse antes e vou reiterar até a exaustão, onde não há lei, não há democracia, não há diálogo. Há apenas a vontade do mais forte diante dos mais fracos, que vêem seus direitos individuais restringidos. O objetivo de acionar um 155 é restaurar a legalidade. Suponho que você queira viver em um país onde a lei é aplicada, e se não, diga. Recuperar a convivência que foi quebrada na Catalunha e reduzir as consequências econômicas que o movimento está provocando. A aplicação do artigo 155 determinou o afastamento dos líderes separatistas catalães e uma intervenção na administração regional. Além disso, a medida limitou os poderes do parlamento e da polícia locais e obrigou a convocação de novas eleições. A ativação do artigo foi aprovada por 214 votos a favor e 47 contra. Como o Senado espanhol tem 266 assentos, 80% votaram pela intervenção. Na época, o governo espanhol defendeu que a aplicação do artigo faria restaurar a ordem constitucional até que novas eleições fossem convocadas. O presidente destituído, Carles Puigdemont, fugiu para o exterior antes de ser processado por rebelião e mau uso de recursos públicos. Ele até chegou a ser preso, mas agora está em liberdade sob fiança em Berlim, na Alemanha, enquanto aguarda para saber se será extraditado. Mesmo assim, chegou a se candidatar ao cargo de presidente da Generalitat da Catalunha. Os partidos separatistas da região chegaram até a aprovar uma reforma jurídica que permitia a posse do presidente mesmo no exterior. O projeto de emenda à lei da presidência foi apresentado pelo movimento político de Puigdemont, Juntos pela Catalunha. O texto permitiria a posse de um candidato, mesmo que ele não estivesse presente na Câmara. Além disso, a nova regra tornaria possível um governo remoto. O governo espanhol barrou a possibilidade.
Os separatistas, com maioria absoluta no parlamento catalão desde as eleições antecipadas de dezembro, tiveram dificuldade para eleger um presidente. Isso porque todos os candidatos indicados para o cargo foram bloqueados pela justiça espanhola. Além de Puigdemont, os dois sucessores dele, o ativista Jordi Sánchez e o ex-porta-voz do governo, Jordi Turull, estão na prisão. Eles e outros 7 líderes do Movimento pela Independência estão em prisão preventiva, investigados por rebelião, desobediência e mau uso de recursos públicos para a aplicação do referendo. O Realidade volta logo e no próximo bloco, a volta ao passado para entender a origem do sentimento separatista catalão.